Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês uma análise de um site review que há 4 meses atrás ele não existia e hoje ele está batendo 4,1 milhão de acessos orgânicos no Google, tá certo? Vou fazer uma análise desse site aqui com vocês, ver como é que esse cara chegou tão rápido assim a esse resultado absurdo. É um dos maiores sites de review do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, e o detalhe é que esse site não existia há alguns meses atrás. Em abril ele não tinha acesso e de repente ele bateu aqui 4 milhões de acessos, tá certo? 4 milhões de acessos qualificados, de pessoas buscando com coisas que elas querem comprar, tá certo? Vou te mostrar aqui um pouco dos dados desse site aqui, fazer uma análise com vocês. Inclusive, esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, um aluno lá do treinamento Site Review Lucrativo comentou lá no grupo que, caramba, eu estou vendo aqui vários nichos para mim trabalhar, mas todos os nichos que eu busco, esses caras estão na frente. E por que acontece isso? Por que um site consegue ranquear tão rápido para tantas palavras-chave? Vamos analisar aqui, ver quais são as estratégias que ele utilizou. Acredito que tem um pouco de sorte aí, vou te explicar por que eu considero que tem um pouco de sorte aqui. Será que isso é sustentável? Será que daqui a um ano ele vai estar mantendo essa quantidade de acessos ou vai continuar aumentando? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Bom, eu estou aqui já no SEMrush com o site aberto. Eu não vou mostrar o domínio do site porque muitas pessoas vão ver esse vídeo e vão começar a acessar o site para dar uma olhada nele lá, etc. de coisa. Vai despertar a curiosidade de muita gente e todo mundo vai ficar lá querendo acessar esse site lá no Google. Isso pode atrapalhar as métricas do cara lá, o ranqueamento dele. E eu não quero atrapalhar ele, eu quero me inspirar nele, ver o que ele fez e ver o que a gente consegue tirar aí de bom desse site para a gente poder aplicar em nossos projetos também, certo? Caso você esteja começando um projeto. Eu estou, né? Então eu vou aplicar, mas enfim. Lembrando também que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu vou fazer uma análise muito mais aprofundada lá dentro do treinamento Site Review Lucrativo. Para quem já é aluno, já vai ver essa aula já. Provavelmente hoje à noite já vai estar subindo e eu vou fazer essa análise utilizando o ChatGPT. Vou mostrar como é que você pode utilizar o ChatGPT para fazer a análise do site e como pegar alguns gaps ali que nós podemos explorar, encontrando como é que esse cara chegou tão rápido aqui e com a ajuda do ChatGPT encontrar gaps ali que a gente pode trabalhar para tentar posicionar rápido também, utilizando as mesmas estratégias que ele utilizou. Eu vou te dizer aqui minha opinião depois dessa análise e vou te mostrar qual foi um dos grandes segredos dele aqui também daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o site, eu estou aqui nele, como eu falei, já abri ele aqui no SEMrush, eu não vou mostrar o domínio aqui, pelo motivo que eu já falei, não quero que isso aqui atrapalhe o processo do cara lá, né? Esse site não é meu, é de alguém aí da internet. Então vamos lá, esse site aqui, ó, esse mês aqui, eu estou aqui em julho, até dia 6 de julho, certo, 2025, e ele já bateu aqui 4,1 milhões de acessos. Isso aqui está no mundo todo, mas esse acesso aqui ele é apenas do Brasil. Eu já vou te mostrar já. Certo? E aqui também outro detalhe importante, 3.500 backlinks, que não é tanto assim. Tem sites que eu vejo que tem muito mais backlink, mas não chega nem perto dessa quantidade de acessos aqui. Isso aqui é realmente impressionante, muito acesso realmente, quer ver? E aqui descendo mais um pouquinho aqui embaixo, eu estou aqui pegando aqui um ano, tá vendo? Mas se você ver aqui, ó, em um ano ele não tinha nada aqui, ó. Até começo de abril ali, ó, dia 7 de abril, ele não tinha nenhum acesso, ó, zero acesso orgânico, zero acesso pago. De repente, aqui em abril, ele fechou aqui o mês, em maio, em abril aqui ele fechou com 200 mil acessos mais ou menos, e em maio ele deu um boom enorme, né? Nós podemos ver aqui em cima também, ó, se eu vier aqui em abril, pegar aqui, ó, abril 2025, 277 mil acessos, ou seja, em começo de abril ele não tinha acesso e ele fechou o mês com 277 mil acessos. Vamos aqui buscar agora o mês de maio de 2025. Em abril e em maio aqui ele já pulou para 3,7 milhões de acessos, ou seja, em abril ele fechou o mês com 277 mil acessos e em maio ele já fez 3,7 milhões de acessos. Vamos ver agora o mês passado aqui, o mês de junho. No mês de junho ele fez 3,5 milhões de acessos, ele caiu aqui a 5% em relação ao mês anterior, que foi maio, né? E agora vamos olhar aqui o mês corrente, o mês de julho. Aqui, se você olhar aqui, ó, vou pegar aqui o mês de julho. Apenas no mês de julho ele teve aqui 4,1 milhão de acessos. Isso porque nós estamos aqui no meio do mês ainda, no dia 16, tá certo? Ele já teve mais acesso do que os meses anteriores todos, certo? E aqui nós podemos ver também, né, os acessos dele. Aqui em abril ele não tinha acesso. E aqui a quantidade de palavras-chave ranqueadas. Então aqui, ó,
Em abril aqui, no dia 15 de abril, ele não tinha nenhuma palavra-chave ranqueada, porque o site basicamente não existia. Ele não tinha nenhuma palavra-chave ranqueada. Agora ele tem aqui, ó, só na top 3 ele tem mais de 10 mil palavras-chave ranqueadas. Juntando aqui a posição de 4 a 8 que formam a primeira página, ali 10 resultados da primeira página, ele tem mais 24.500 acessos orgânicos, palavras-chave ranqueadas, certo? Aqui são palavras-chave orgânicas ranqueadas, palavras-chave que trazem tráfego para esse site, beleza? Então vamos ver aqui mais alguns dados dele aqui bem interessante. Se eu vier aqui, ó, eu consigo ver no Organic Research, que esses acessos aqui eu consigo ver agora por país, tá vendo? Se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu consigo ver que ele recebe acessos de vários outros países, tá vendo? Esses acessos, esse 4.1 milhão de acessos é apenas no Brasil, mas aqui ele tem mais aqui em Portugal, mais 6.800 palavras-chave ranqueadas em Portugal, México e aí por aí vai, ó. Tem Nova Zelândia, Filipinas, Egito, Taiwan, enfim, ele recebe acesso de vários outros países, mas o que importa realmente é esse aqui. Esses dados aqui eles são do Brasil, tá vendo aqui a bandeirinha do Brasil? 446 mil palavras-chave ranqueadas, ou seja, tem quase 500 mil de palavras-chave apenas no Brasil que trazem tráfego para esse site. E aqui a quantidade de tráfego que ele gerou apenas esse mês aqui, ó, 4.1 milhão de acessos, e esse valor aqui, ó, 387 mil dólares, seria, de acordo com o SEMrush, a quantidade de investimento em tráfego no Google Ads que ele precisaria fazer para gerar essas 4.1 milhão de acessos aqui, certo? Ele precisaria investir aqui no Google Ads 387.300 dólares. Isso aqui não é real, não é dólar, não é real, não é dólar, tá certo? 387, isso aqui seria o que ele precisaria investir no Google Ads para atingir esse mesmo resultado que ele teve orgânico, sem investir um centavo em tráfego. Ele investiu, mas não em tráfego. Beleza? E aqui também eu consigo ver as palavras-chave mais ranqueadas, que mais trazem tráfego para ele. As três principais aspiradores de pó, que tem 37 mil acessos para o site dele, tem um volume de buscas aqui de 300 mil, volume de busca, né? 300 mil buscas. Isso aqui juntando todas as palavras que englobam aspiradores de pó, tá certo? Para essa URL específica aqui dele, né, aspirador de pó. E aqui é o percentual de dificuldade de você posicionar, e aqui vai de 0 a 100, em percentual aqui, tá vendo? Então é 41% de dificuldade, né, isso vai de 0 a 100, e aqui nós podemos fazer outras análises depois. Aqui eu tenho escova secadora, que é a segunda palavra-chave que mais traz tráfego para ele, 30 mil acessos, e essa geladeira Frost Free. São as palavras-chave que mais trazem acesso para ele aqui. Todos aqui estão na média aqui de 40 a 50% de dificuldade, tá certo? E o que mais que nós podemos olhar aqui? Agora vamos dar o grande pulo do gato aqui, que foi uma das coisas que fez ele realmente chegar aqui onde ele está, que é os backlinks dele, certo? Vamos dar uma analisada nos backlinks. E aqui, dando uma analisada nos backlinks que ele tem 3.455 backlinks apontando para o site dele. E aqui a gente já começa a ver uma coisa muito interessante, ó, redirecionamento de autoridade. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Inclusive tem uma aula lá, tem um módulo onde eu ensino a fazer esse redirecionamento de autoridade lá dentro do site Review Lucrativo, certo? Tudo isso aqui é redirecionamento de autoridade. Ó, você vê que tem essa setinha, tá vendo? Essa setinha aqui indica que ele tem um domínio expirado, um site que não existe mais, que ele pegou o domínio, esse domínio pode ser dele mesmo, em um outro site que ele tinha, ou ele comprou esse domínio expirado e redirecionou para ele. Isso passa toda a autoridade, toda a relevância de todos esses sites que ele comprou ou que ele tinha, não sei qual foi a estratégia dele, passa automaticamente para ele. Isso que fez ele explodir lá nas buscas lá, em tão pouco tempo o cara bater essa quantidade exorbitante de acesso. Esse é um dos fatores, né? Ele tem muito redirecionamento 301, ele tem alguns backlinks de qualidade aqui, ele não tem nem tantos backlinks assim de qualidade, eu não achei nenhum domínio assim de tipo globo.com, UOL, certo? Não vi nada aqui por enquanto relacionado a isso. Você vê que são domínios normais, ó, casa e jardim, guia da casa e jardim.com.br. Isso aqui provavelmente era aqui, ó, farol da busca, alta busca, certo? Esses aqui são todos domínios que estão redirecionando para ele. Mídia impressa, aqui já é redirecionamento também, redirecionamento 301. Aqui é um site de notícia, entendeu? Um site normal de notícia, já dá uma analisada. Mas enfim, um dos grandes diferenciais dele aqui e de todos os sites grandes que eu analiso, assim, que tem essas quantidades absurdas de tráfego,
é esse redirecionamento de autoridade. Você pegar domínios antigos, expirados e simplesmente redirecionar. Você não precisa nem criar outro site. Você pega só o domínio, coloca no servidor e faz um redirecionamento no próprio HTX ou no próprio WordPress. Você instala lá um plugin no WordPress e faz o redirecionamento para um outro site. Isso o Google entende que você está mandando a autoridade de um site antigo para o novo e ele joga o seu site lá para cima. Essa é uma estratégia muito poderosa de SEO e, como eu falei, eu ensino dentro do site Review Lucrativo, tem um módulo focado nisso aqui, certo? Eu ensino como você encontrar domínios inspirados, comprar, você analisar esses domínios, se eles vão servir para você, quais são os melhores, os piores domínios, como é que você faz esse redirecionamento de autoridade. Isso é muito poderoso no SEO. Outra coisa que ele também aqui fez de diferente foi produção massiva de conteúdo. Ele tem uma produção massiva de conteúdo e se nós analisarmos aqui, ó, e se a gente for analisar aqui a intenção de buscas das palavras-chave que ele fez, ele criou muito conteúdo para informacional. Mais de 50%, quase 60% do conteúdo que ele gerou, dos artigos que ele tem, é com caráter informacional. Então, é pessoas que estão buscando, por exemplo, como usar tal coisa, sabe? Pessoas que estão buscando informação e não necessariamente comprar. Então ele focou muito em criar conteúdo informacional. Isso traz muito acesso para o site dele. Você vê que o conteúdo comercial e transacional dele dá 36% aqui, basicamente. Então ele focou bastante em conteúdo informacional. Apenas que são pessoas que estão buscando lá, como usar um air fryer, por exemplo, alguma coisa desse tipo, certo? Como usar o secador XYZ. É bom, pessoas que estão buscando informação e não necessariamente comprar. Então ele focou bastante isso aqui, com certeza está trazendo muitas visitas para ele. Ele tem aqui, ó, 334 dessas 440 palavras, 40 mil palavras que ele tem ranqueadas, 334 são focadas em conteúdo informacional. Então ele socou conteúdo informacional. Com certeza ele tem uma equipe trabalhando para ele, né? Você não pode ficar só gerando artigos aleatoriamente com a inteligência artificial, porque você não vai conseguir um resultado desse. Você pode gerar com inteligência artificial, mas você tem que ter uma passagem ali humana, você tem que dar uma analisada, humanizar aquele texto, que também pode ser feito com inteligência artificial, mas enfim, requer um certo trabalho. Então, certamente ele tem equipes aqui trabalhando com ele, tem algumas pessoas trabalhando com ele, mas, o cara deve estar socando de dinheiro aí, né, cara? Vai gerar 4 milhões de acessos e só as palavras-chave de intenção informacional geram para ele aqui 3,9 milhões. Então, a grande maioria desses 4,1 milhões de acessos é de conteúdo informacional. Isso é que está trazendo um grande volume de pessoas para ele. Mas se você focar só no conteúdo comercial e transacional, dá mais de 1 milhão de acessos, né, cara? Então aqui, conteúdo comercial também dá aqui 2,6 milhões de acessos. É porque ele aqui faz uma intersecção entre as duas, tá certo? Então esse é outro ponto. O primeiro ponto, muito conteúdo, muito redirecionamento de autoridade. O segundo ponto, conteúdo informacional massivo. Ele gerou muitos artigos de conteúdo informacional para as pessoas, né, que são as pessoas que estão buscando informação e não necessariamente comprar. Então isso ajuda ele a trazer muito tráfego para o site dele, e ajuda ele a ter todo esse volume de tráfego no site. E outra coisa que pode ter ajudado ele ter caído nas graças de alguma atualização do algoritmo, certo? Atualização do algoritmo. Isso não tira o mérito dele. Se ele não estivesse fazendo o projeto dele, não estivesse trabalhando no projeto dele, isso não aconteceria. Mas geralmente quando o Google está sempre fazendo, nesses últimos 3 meses, teve 3 atualizações de algoritmo. Não foi nenhuma atualização exorbitante, magníficas, que mudou toda a internet. Mas sempre que existe uma mudança no algoritmo do Google, alguns sites são detonados, né? São detonados, eles caem, então lá em cima, lá estão detonados e acabam caindo, já aconteceu comigo, assim também como já aconteceu comigo o contrário, quando houve uma atualização do algoritmo do Google, alguns sites que estão lá embaixo, ou estão na segunda, terceira página, de repente, dá um pum e rapidinho chegam lá em cima. Então eu acredito que isso também pode ter dado uma ajuda a ele, porque ele não tem nenhum backlinks assim super poderoso, sabe? Aquele backlink que foda, sabe, ele não tem nada, pelo menos nessas análises aqui superficiais que fiz, nesse vídeo, eu vou fazer mais análises aqui com ele, vou fazer uma aula sobre isso, mas eu não estou vendo muitos backlinks poderosos assim com ele não, ele tem muito esse redirecionamento de autoridade, que são domínios expirados, ele tem pelo menos uns 10 domínios aqui que eu já vi que fazem redirecionamento para ele, tá certo? E aqui tem a evolução das pesquisas, eu tenho a evolução da posição dele aqui, ó, de repente ele deu um pulo aqui, ó, de posições, certo? Na SERP. SERP é o resultado da pesquisa do Google, tá certo? Chama SERP.
Bom, isso aqui é só para mostrar para você que vale a pena, que é possível chegar lá na topo das buscas rápido, se você tiver as estratégias certas, fazer as coisas certas. E uma das melhores formas de você encontrar as estratégias certas é você analisando quem está lá, você modelando, vendo o que ele faz aqui. Isso aqui eu vou destrinchar muito mais ainda, vou fazer uma análise muito mais aprofundada, utilizando o ChatGPT agora, e vou subir essa aula lá dentro do treinamento Site Review Lucrativo. Se você quiser conhecer esse treinamento, o link está o link está aqui na primeira, o link da descrição, e no primeiro comentário fixado também, para você dar uma analisada e conhecer lá o treinamento Site Review Lucrativo. Já tem bastante conteúdo lá, tem muitas aulas gravadas, e hoje eu vou subir mais essa aula aqui, analisando mais esse site aqui, como eu falei, utilizando a inteligência artificial do ChatGPT para ajudar a fazer essa exploração aqui e encontrar gaps de como nós podemos pegar a experiência desse site e aplicar em nossos projetos, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.